a gente gosta de opinar. Pior do que as crianças são os graúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Sono Trocado por Miúdos, onde poderão ouvir as maiores angústias e dúvidas vividas pelos pais na primeira pessoa. E sendo este um podcast onde o senso comum é posto de lado, teremos os melhores especialistas em sono infantil a clarificar os temas mais controversos nesta área. O podcast mais desejado por todos os pais que gostam de dormir. Hoje temos connosco a Inês Andrade, locutora desde 2011, tendo iniciado a sua carreira na Cidade FM. Em 2018 juntou-se à Mega Hits, estando desde 2021 nesta casa na RFM. É mãe da Carminho, de 3 anos, e do Francisco, de 1 ano, e esteve grávida durante a pandemia. Inês, obrigada por teres aceito o convite em participar neste podcast e por vir falar de um tema que nem sempre é fácil para nós pais falarmos, que é o sono. E quando falamos do sono antes do bebê nascer, parece que não estamos tão envolvidos com o sono e muitas vezes ouvimos: olha, aproveita agora para dormires, depois quando o bebê nasce já não vais conseguir dormir, mas parece que ainda não temos bem esta percepção do que é que vamos passar ou não no sono. Antes da Carminho nascer, sendo a tua primeira filha, que ideia é que tu tinhas sobre o sono do bebés e o que é que realmente aconteceu quando a Carminho nasceu? Eu na Carminho, como fui para casa, ela nasceu em junho de 2020, eu fui para casa em março, portanto no meu último trimestre de gravidez estive em casa, o que me deu muito tempo para ler, para me envolver, e percebi que isso não é ótimo para mim, porque às vezes quanto mais sabemos, mais pressão temos em cima dos braços. Em relação ao sono, também li bastante. Há ali 3 livros que eu li sobre o sono. Enquanto eu lia, não tinha noção do impacto que isso ia ter na minha vida, porque o que eu queria era que a minha bebê estivesse no meu colo, que eu soubesse alimentá-la. Para mim havia coisas muito mais prioritárias enquanto grávida do que propriamente o sono, porque eu achava que depois do sono eu ia adaptar-me e até podia calhar-me um bebê santo e que dormisse super bem. Portanto, a partir do sono não ia ser um problema? Não. Para mim era mais: será que vou ser capaz de dar de mamar, trocar os cocós, como é que eu faço quando tiver cólicas, e depois quando ela nasceu, o meu maior desafio não foi a amamentação, não foram as cólicas, não foi tudo o resto, foi mesmo o sono, porque aí é que eu percebi que de facto o sono tem um impacto gigante no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio da família, e não só no meu, porque as mães não dormem bem, mas os pais também não dormem, e de repente a pessoa tem que lidar com as hormonas, com um corpo diferente, porque está em transformação, e se nós estamos 9 meses a transformar-nos para fazer crescer um bebê, também temos 9 meses para o nosso corpo ir ao lugar, portanto são uma série de transformações. E o sono de repente começou a ser o grande elefante dentro da nossa casa, porque eu era uma mãe super preocupada, porque tinha lido demasiado, então estava sempre a pensar: será que é aquilo que eu li? E não conseguia ouvir a minha intuição. Eu achava que não dormir bem era normal e que eu tinha que me adaptar àquele tipo de sono de um bebê, que de facto tenho que me adaptar. Eu sou apologista que até aos 4, 6 meses nós temos que nos deixar levar pela onda deles, porque eles são muito pequeninos e precisam muito de nós, são um ser muito dependente. Mas a partir dos 6 meses há muita vida. Há um trabalho que começa também, porque a nossa licença termina mais ou menos nessa altura, e quem estende a licença um bocadinho mais tempo não vai receber o que recebe se estivesse a trabalhar, e isso também é mau, porque nós muitas vezes não estamos preparados para voltar ao trabalho com a cabeça arrumada, e às vezes as pessoas esperam por nós, especialmente depois de um primeiro filho, na mesma versão que éramos, muito proativos, muito, muito animados. Eu acho que era assim que me viam a voltar, e eu própria via-me assim a voltar e não estava de todo nessas condições, porque não dormia, porque todos os trabalhos têm as suas exigências. No caso da minha,
Eu tenho que estar bem disposta, tenho que estar com um sorriso na cara, tenho que estar com boa cara e eu sentia que estava a ser um fiasco em tudo, como mulher, como profissional, como mãe, porque a minha paciência não era a mesma porque estava mal dormida. Então foi uma altura muito sufocante da minha vida que eu pus em perspectiva tudo e o meu maior problema era que eu não ouvia a minha intuição. Eu todos os dias pensava, vou fazer desta maneira, e lia sobre essa maneira, porque há teorias sobre tudo, e depois a pessoa chega à conclusão que o que é melhor para mim? Eu não consigo dormir com o bebê na minha cama. Eu assumo aqui que eu sou muito picuinhas a dormir. Eu e o meu marido dormimos juntos, mas em colchões separados, porque cada um tem o seu edredom e etc. Há pessoas que podem achar isto too much, mas para mim dormir tem que ser no maior conforto que eu possa ter. Portanto, se eu tive um conforto de dormir a minha vida toda na minha cama individual, de repente por amar alguém tenho que partilhar a mesma cama com ele e o mesmo edredom que a mãe ele puxa e que provavelmente quer um edredom menos quente que o meu, e nós já vivemos juntos há 10 anos, só há 4 anos é que decidimos que íamos ter camas individuais, porque quando íamos para hotéis dormíamos muito melhor quando eram as camas individuais juntas, cada um com o seu edredom e cada um com a sua almofada, e é assim que dormimos melhor os dois, sem dúvida alguma. Quando entra uma Carminho, eu não conseguia dormir com ela na nossa cama, mesmo quando eles são bebés, só para descansar um bocadinho. Eu não conseguia, porque eu não conseguia descansar. Eu mexo muito à noite, tinha medo de a magoar, de a sufocar. Então isso não era de todo alternativa para mim. Ela também não dormia bem, porque dependia muito da minha maminha para adormecer. Da minha maminha, do meu peito para adormecer. E portanto aquilo começou a descambar. Eu comecei a ficar muito triste. Entraste em exaustão. Sim. Não acho que tenha chegado a uma depressão, mas acredito que estava por um fio, e é muito fácil passar de exaustão para depressão, e é preciso levantar o dedo e pedir ajuda. Foi aí que eu comecei a procurar terapeutas do sono. De facto, tive ali três pessoas que me ajudaram, que não me ajudaram. As primeiras 2 não me ajudaram, a terceira aliás ajudou-me, porque eu acho que a abordagem que se tem do sono também depende muito da pessoa que nos vai guiar. Não é só lançar a teoria e depois na prática o que é que nós fazemos. Há muitas dúvidas que surgem. Cada bebê é um bebê, e coisas que se calhar resultam para um e se calhar não resultam para outros. Portanto há uma abordagem, e depois há adaptações para cada bebê, porque se houvesse uma lei universal os bebés dormiam todos bem. Eu costumo dizer isto, e foi assim que eu comecei a dar importância ao sono. E quando é que sentiste necessidade de pedir essa ajuda? Achas que foi tarde demais? Achas que foi no tempo que deverias ter pedido? Eu podia ter pedido antes, e a partir dos 6 meses eu acho que é importante. Acho que como nós temos uma consulta com o pediatra, também temos que ter uma consulta com uma terapeuta do sono que tenha a ver connosco. Portanto há todo um trabalho de casa que temos que perceber e fazer na procura da terapeuta ideal. Podia ter procurado nos 6 meses, deixei esticar até aos 8 meses, porque achava sempre que ia resolver a situação, porque eu acho sempre que vou resolver a situação, e de facto normalmente sou eu que consigo resolver as situações, e só ia que pedi ajuda. Deram-me, como eu estava a dizer, toda uma teoria, mas depois a prática era muito diferente, porque ela estava tão habituada a adormecer ao meu peito que eu acordava cerca de 5 a 10 vezes durante a noite, só para ela ir ao meu peito e adormecer. Portanto, não usava Xuxa, a minha filha. Eu também, houve uma altura em que senti que já não queria mais dar de mamar, e sempre li nos livros na minha preparação, quando estava grávida, que o bebê sente quando a mãe já não quer dar de mamar, mas ela não sentia. Eu comprei todo o tipo de biberons, todo o tipo de... Comecei a pensar um bocadinho mais em mim nessa altura dos 8 meses, que é, eu vejo outras mães a serem independentes. Eu estou aqui a passar um bocado, que é, ela precisa de mim para se alimentar e ela precisa de mim para dormir. E onde é que eu estou no meio disto tudo? Eu preciso ser uma mulher equilibrada. Há muitos bebés que com 6 meses
conseguem ter outras alternativas, porque é que eu não consigo dar-lhe essas alternativas? Mas achas que a amamentação prejudicou o processo de sono, de alguma forma? Ou não? O que prejudicou o processo de sono foi ela ter o meu peito como a Xuxa para readormecer. Exatamente. E portanto, neste jogo de não dormir à noite, o pai nem sequer entrava em jogo, porque não dava de mamar, e portanto ela podia acordar. Podíamos até fazer como muitos pais fazem, que é por turnos. Das 3 às não sei quantas és tu. Eu não podia fazer, ela só dependia de mim. Eu dormia em média 4 horas e meia por noite, por dia neste caso, repartidamente. É de loucos. E eu, por acaso, usei muito as minhas redes sociais para pedir ajuda. Muitas pessoas diziam: esta terapeuta é boa, esta terapeuta é ótima. E uma amiga minha mandou-me uma mensagem a dizer assim: olha, eu passei pelo que tu estás a passar, e houve uma pessoa que fez toda a diferença e explicou-me que não era só uma terapeuta que dava a teoria, era uma terapeuta que acompanhava. E esse acompanhamento é fundamental, porque não se está a gerir só o sono do bebê, está-se a gerir o sono da família, está-se a gerir o lado emocional, porque é muito fácil, dão-nos um género de um jogo para jogarmos, e nós temos que saber jogá-lo da melhor forma possível e adaptar ao bebê. E eu tinha as ferramentas todas, mas não sabia se estava a usá-las da melhor forma. Então, durante esse tempo que a terapeuta nos guia, também nos dá inputs. Estás a ir bem? É quase como uma treinadora do sono. Coach. Exato, a assistir na bancada. E a pessoa tem que se sentir, porque há muitos, quando nos dão a teoria, parece assustador e parece que não vai dar certo. Porque nós olhamos para o nosso bebê e pensamos, não. Muitos pais pensam isso. Sim. Isso é muito giro, mas como eu não funciona. Sim, e perceber que se calhar há pais que demoraram uma semana até ter este processo consolidado e com efeito, e há outros que demoram 2 semanas e está dentro do previsto e está tudo bem e tu estás a fazer o certo. Porque quando eu a punha na cama e ela... E sem ela fechar os olhos e estar a dormir ela profundamente, não gostava disso. Não gostava. E eu às vezes pensava assim: será que eu estou a fazer o certo? Como tinha a minha guia, que era a minha terapeuta do sono, eu sabia que podia recorrer a ela a qualquer hora. Claro que também não mandava às 3 da manhã, mas entre ali aquele tempo em que eles têm que adormecer, entre as 8 e as 9, que eu estava ali a trocar mensagens como se fosse a minha melhor amiga, para me ajudar a perceber se eu estava a fazer. E muitas vezes deitei-a e também chorei, porque eu de repente percebi que também estava dependente, estávamos dependentes uma da outra. E pronto, e depois, passado uma semana, comecei a ter frutos daquela adaptação que fiz, e aí já nos dá uma motivação. E quando se dá a primeira noite em que dormem das 8 às 8, é assim uma cena, porque eu de repente começo a ser muito melhor pessoa, muito melhor mulher, muito melhor a trabalhar, muito melhor mãe. A criança não tem momentos tão exaustos porque já se consegue autorregular. E de repente pensa-se: bem, se calhar já estamos preparados para o próximo filho, porque esquecemos tudo o que é mau. Porque eu acho que eu consigo gerir tudo, mas tenho que estar bem dormida. Se calhar há pessoas que conseguem aguentar um bocadinho mais, porque se calhar o sono não tem um impacto tão forte. Tem sempre, mas não tem um impacto tão forte. E tu tocaste ali num ponto que é importante. A tua filha era dependente de ti para adormecer, e tu identificaste que muitas vezes a maior parte, se calhar, não era fome, portanto havia ali aquela sucção maior parte das vezes não nutritiva para readormecer, e não deve ter sido um processo fácil. Não. Houve qualquer coisa em ti que disse: nós temos de mudar. Quando é que tu achas que os pais devem mudar, ou identificar-te que não estão a conseguir e temos de mudar? Aqueles primeiros dias não são fáceis, são desafiantes, é mais fácil desistir de um processo de sono do que continuar. O que é que te fez acreditar que era importante para vocês continuarem aquele processo? O que é que era importante continuar? Porque eu já tinha passado por 2 terapeutas do sono e eu percebi: se calhar o erro está em mim. Se eu não consegui pôr em prática as 2 teorias que me deram, a terceira tem que ser de vez, vai ao racha. E eu tenho que tentar isto até ao fim, porque senão é como fazer o exame e deixar o exame a meio. Eu sou um bocadinho rigorosa e autocrítica comigo, e eu queria experimentar isto até ao fim. E sobretudo aqui eu percebi que eu preciso de ajuda, reconhecer que se precisa de ajuda quando estamos em exaustão. E há muitas pessoas que nos podem ajudar. E olhar para a nossa intuição: precisamos de ajuda, e não é
uma avó ou uma mãe que fazem o melhor, que dizem é uma fase, está tranquilo, vai passar, e a fase nunca mais passa. Depois, outra coisa que me assustava imenso era olhar para amigas minhas e saber que elas tinham filhos com 2, 3 anos e que os filhos dormiam no quarto delas, que era uma coisa que não dava para mim porque eu não ia conseguir descansar, ou então que não dormiam e que a meio vinham para a cama dos pais, ou que acordavam várias vezes até aos 4 anos. Eu só de pensar, preocupava-me bastante. Eu só de pensar que ia ter durante mais 3 anos de primeira filha isso, eu pensava, como é que os pais de 4 e 5 filhos ou de 3 filhos conseguem dormir? Se eles conseguem, nós também vamos conseguir. E depois não é só o bem-estar dos pais, porque eu também acho que o bem-estar dos pais é importante, mas o principal é do bebê. A minha bebê estava muito, eu sentia muitas vezes durante o dia muito agitada, se eu não estava, ela ficava a chorar. Eu fiz licença partilhada um mês que ela ficou com o pai, coitado do meu marido, ela teve metade ou mais de metade do tempo a chorar porque eu não estava presente, e eu achava que aquilo já não era natural. Nos primeiros meses, até aos 6 meses, foi como eu te disse, que devemos deixar-nos levar pelas necessidades do bebê. Depois já não é saudável. E nos primeiros meses tu consideras que tomaste ali um bocadinho, o pai não conseguiu entrar tanto como ele gostaria ou como tu gostavas que tivesse sido? Tu mudavas alguma coisa nesse envolvimento do pai também neste processo? Sem dúvida, tanto que mudei no meu segundo filho, já vai, é 50-50, pai ou mãe é 50-50, e até porque a Carminho à noite só me queria a mim, não, o pai podia ir, ia ser ainda pior. E para o pai, e não estou a dizer super mulher que de repente só me quer a mim, sou a mãe, sou o elemento principal da família, não. Para o pai é frustrante também sentir isso. Muitas vezes o meu marido dizia-me assim, pá, quem me dera também dar de mamar para ter igualdade de peso e de participação, exatamente. E faria coisas diferentes com ela, sem dúvida. Esta dependência também foi numa altura, contextualizando, em que estávamos em plena pandemia. Eu tive, ou seja, ela nasceu em 2020, quase que tive para não ter o meu marido no parto. Portanto, tudo isto, este envolvimento, nós não saíamos muito, só podíamos fazer passeios higiênicos. Todo este envolvimento, a família também não vinha muito, eu tinha medo, a primeira filha tinha um devido máscara e depois ficava ali ansiosa durante algum tempo. Depois, esta ansiedade de poder apanhar Covid também não era saudável mentalmente. Há uma série de fatores que fizeram com que ela dependesse muito de mim, e a culpa acho que é toda minha, e continuo a achar que é toda minha, e temos que reconhecer quando estamos a errar. Agora também temos que saber quais é que são as alternativas e sobretudo ouvir a nossa intuição. A nossa intuição não é esta terapeuta é que é boa, é não, estamos bem e precisamos de ajuda. E isso é fundamental. E não sou só eu, enquanto mãe, que não durmo bem, mas é a minha bebê também. Entretanto, chegou o Francisco. Sim. Já tinhas tu sempre preocupada e bem com as rotinas, sempre foste uma pessoa muito organizada. Já partilhaste também que só avançaste para o segundo filho quando já dormias bem, quer tu, quer a Carminho. Tu tinhas a tua rotina organizada e entra um novo elemento com novas necessidades, novas rotinas, despertares mais frequentes. Desorganizou-te aquela rotina que vocês já tinham. Aquelas primeiras semanas foram semanas de stress em que tu pensaste, vou andar isto tudo para trás, como é que eu agora vou gerir? O Francisco está a fazer a sesta, a Carminho está lá fora a correr, ela não pode fazer barulho porque ele tem de dormir e durante a noite ela vai acordar porque ele vai chorar ou não. Como é que tu conseguiste gerir estas primeiras semanas? Olha, sou sincera que apesar de ter as coisas organizadas, quando somos mães não está tudo no nosso controle e temos que saber lidar com esta realidade. Mas saber que tinha uma terapeuta que tinha resultado bem e que portanto ia continuar nesta caminhada com ela, isso deixava-me mais calma, porque qualquer dúvida ela ajudava-me sempre. Tanto que eu marquei, apesar de saber toda a teoria, era um bebê novo e eu marquei uma consulta quando ele fez 6 meses e foi uma consulta com a mesma duração que eu tive na primeira da Carminho. E portanto saber que tinha esse apoio à partida é completamente diferente. E depois fiz coisas muito, muito diferentes que eu gostava que me tivessem dito na Carminho, que foi ele não dei de mamar na mesma, não adormecer ferrado na minha maminha, isto só a partir dos 3 meses, porque até então são muito pequeninos e não vale a pena estarmos a fazer grandes regras, a meu ver.
não adormecer ferrado na minha maminha, ajudá-lo na cama. Se ele choramingasse, eu ficava a dar-lhe a mão, ali no nexo dormia ao meu lado, sem o levantar e pôr logo na maminha, porque achava que tinha sempre fome. Eu achava sempre que o Carminho estava cheio de fome. Saber que dá-lhe Xuxa. E agora perguntam-me: um bebê com Xuxa ou sem Xuxa? Não sei. Eu acho que a Xuxa, há bebés que querem, outros não querem. Eu não consigo dizer. Há muita gente que diz: mas se calhar ele dorme melhor porque tem Xuxa. Eu não acho. Eu começo a ver um padrão que é: os pais mais calmos, os pais mais tranquilos têm bebés mais tranquilos. Porquê? Porque a atmosfera em casa é toda ela mais tranquila. Então é isto que eu tento passar aos meus filhos: é quando estamos na nossa rotina em que vão para o banho, eu normalmente faço jantar, banho, porque o banho tranquiliza-os, e depois dormir. Nesta altura estamos todos muito tranquilos, sempre. E foi assim, a Carminho, nos primeiros tempos do Francisco, que é mais velha, começou também a fazer parte do processo de o tranquilizar, porque ele ia para a cama um bocadinho mais cedo, meia hora mais cedo, a dar-lhe banho, a fazer parte também deste processo que é importante no início de uma noite, de uma boa noite de sono. Portanto, poucas luzes em casa, se houvesse música era tranquila, ela sabia que estava em silêncio e que o mano ia adormecer, e também lhe dava festinhas. Portanto, fiz com que ela fizesse parte da equipa e que percebesse que de facto é importante. Agora, coisas que eu gostava que eles estivessem no mesmo quarto. Ainda não os mudei porque o Francisco às vezes fica doente ou acorda, e eu acho que é importante a Carminho manter. Ela dorme das 8 às 7h30 ou 8 da manhã seguidas, e eu acho que é importante ela continuar com o sono estabilizado. E acho que se eu pusesse já no quarto, em que às vezes ela acorda só para fazer à procura de Xuxas, acho que se calhar ela ia sentir, não acho que ainda estejam no mesmo ponto para estarem no mesmo quarto. Portanto, o Francisco ainda dorme no berço no escritório, onde está desde os 6 meses, e acho que é importante manter este equilíbrio. A minha intuição diz que é melhor assim, e sobretudo porque eu acho que a concentração, pelo que eu li depois de perceber a importância que o sono tem, a concentração depende muito das horas de sono que nós temos. Portanto, não é só o impacto do bem-estar, é também do crescimento dela. Ela é uma miúda considero que é uma miúda esperta, uma miúda inteligente, e eu quero fazer tudo o que tiver ao meu alcance para lhe dar as ferramentas para ela ter a melhor concentração, o melhor aproveitamento, e o sono também lhe dá essas ferramentas no seu estado mais puro. E o sono diurno, entre eles também organizas bem? Sim. Portanto, não acontece ele estar a dormir, a Carminho estar cá fora, fazer algum barulho, Eles dormem bem com o barulho um do outro, desde sempre. Por exemplo, a Carminho a casa não estava lá ninguém quando a Carminho era pandemia, portanto ela dormia sempre com muito pouco barulho. Portanto, sempre que depois íamos para fora ela sentia. O Francisco já se habituou ao barulho, porque nós assim o fazíamos, com a televisão ligada, vida normal, porque às tantas já não estamos. Eu olho sempre para isto, que é: estamos a trabalhar todos em equipa, a vida continua. Hoje em dia, quando o Francisco vai fazer a sesta, a Carminho também vem, e eles ficam contentes os dois, porque é aquele momento em que se acalmam os dois e vão dormir os dois ao mesmo tempo e no mesmo quarto muitas vezes. Tento fazer isso, mas nem sempre dá, quando estão os dois doentes em casa. Mas eu tento não fazer disto o tubarão que foi na altura da Carminha. Ok, há momentos em que dormem melhor, de facto, há momentos em que precisam mais de mim, outros precisam menos da minha ajuda. Por exemplo, quando há grandes mudanças, como mudança de escola, quando também estão doentes, ou quando há um Natal em que estão 2 noites consecutivas a dormir mal, depois sei que vão ter uma semana um bocadinho diferente. Ou seja, ajudá-los sempre, mas sempre dentro da mesma fórmula, que é tranquilo, dar-lhes segurança. A mãe está aqui, eu estou aqui mas já venho, eu estou aqui ao lado, precisar é só chamar. Não podemos chamar tantas vezes porque os pais também precisam de descansar. É tornar isto um trabalho consciente, especialmente na altura dos 3 anos, em que já tem essa consciência. Por exemplo, a Carminho, quando acorda antes dos pais, bate à porta porque sabe que se nós aparecemos lá vamos apanhar um susto, porque isto já aconteceu. E é esse trabalho que acredito que o Francisco vá dormir no quarto onde a Carminho está por volta dos 2 anos e meio, se continuar a correr tudo bem. Boa, muito bem. Sim. No final de cada conversa tenho 2 desafios para colocar aos meus convidados. Chegamos ao segmento Dormir é Bom, não é? Vamos trocar o sono por miúdos.
Por isso é que está aqui. Por isso é que isso está aí. Ainda não tinhas visto, pois não? Não vi o que é que são coisas brancas que estão aí à frente. Cada uma dessas placas, são 8, tem 8 frases. Eu diria que são as frases mais comuns que os pais partilham quando estão privados de sono dos seus filhos. E gostava que as lesses. Tens 20 segundos para ler. Posso e já escolheres, começar? podes. E começar e escolheres aquela que te identificas mais quando vivenciaste a privação de sono. Da Carminho ou do Francisco? Deixa lá ver. Está a contar o tempo. Está aqui uma que já me interessou. Ok. Estou aqui umas, meu Deus. Também teria dificuldade. Posso só mostrar esta? É que eu já ouvi muito isto. E não é o meu, mas esta tem graça. Já me apeteceu atirar o meu filho pela janela. Ouve-se muito. Ouve-se muito essa. Eu não consigo pensar isso. Eu adoro-os muito. Esta. Portanto, houve noites em que nem sabia quantas vezes ia ter com o meu filho, já em modo zombie. Eu achava assim, estou a ficar. Como é que se diz? Aquelas pessoas que acordam à meia da noite e andam pela casa. Eu achava que estava em modo sonâmbula. Eu já não sabia. Isto já aconteceu porque eu estava tão cansada que houve noites que eu não sei quantas vezes é que eu fui ao meu filho. Tanto que eu às vezes até estava tão ensonada que estava com ele ao colo a dizer assim: ao João, que é o meu marido, a Carminho não quer dormir. Ele disse: mas tu não estás com a Carminho ao colo, estás com o Francisco. Mas isto é nas noites em que estão doentes, em que de facto uma tosse. O meu filho teve internado com uma bronquiolite com 3 meses e aí não há nada a fazer, aí temos que os acompanhar mesmo, e essas fases que vão sempre acontecer são desgastantes e temos que estar sempre prontos para isto. Agora uma noite ou 2 ou 3 mal dormidas é uma coisa. Agora 8 meses seguidos é outra. E eu lembro-me na altura de 2020 que estava sempre a perguntar assim: será que há algum podcast? Eu ouvi alguns podcasts sobre sono e não havia nenhum em português. E então agora eu pensei que giro, fui convidada para este episódio e estou a fazer aquilo que eu precisava na altura, mas que não existia. Portanto, olha, é um enorme privilégio estar aqui contigo e obrigada pelo convite. Eu é que agradeço, e é importante também, Inês, porque é que nós também convidamos pais, acima de tudo, para que esta temática, os pais muitas vezes, não sei se concordas, têm vergonha de dizer que o filho dorme mal e que não sabem o que fazer. Parece que é um problema só lá de casa e que se eu tive o filho tem que ter estas consequências, que é uma fase e vou continuar assim. E têm vergonha de partilhar que o meu filho dorme mal e que eu também durmo mal. E este é mesmo um dos objetivos de convidar-te também para que consigas partilhar com quem nos está a ouvir que dormir mal muitas vezes, e diria que a maior parte das vezes, faz parte dos primeiros meses de vida dos bebés e dos pais, mas que com as orientações corretas é possível conseguirem dormir melhor. E o impacto que isso pode ter também na vida dos pais e da criança também. Uma criança que não dorme bem é uma criança que depois também não come bem, que não está concentrada, que é uma criança muito mais ativa do que aquilo que deveria estar. E portanto isso é o objetivo também de convidar-te. Sim, sabes que por acaso tocas aqui num ponto muito interessante, que é a primeira vez que eu pedi ajuda a uma terapeuta, eu senti que era um ato de egoísmo, porque não estava a tratar do sono do meu filho, estava quase que ele tinha que sofrer um bocadinho para dormir bem. Estás a ver? E depois percebi que era que estava completamente errada, que de facto é o bem-estar da família, não é um ato de egoísmo, é um ato de reconhecimento e de ajudar o bebê e de ajudar os pais e termos mais qualidade de vida, sobretudo, e poder ir até ao 4º filho, não é? Eu não sei se alguma vez te aconteceu, a mim acontecia acordar cansada, exausta, porque não passei bem a noite e quase que sem paciência para começar o novo dia. Acordar cansada, começar o dia cansado. Isto também não é bom para os nossos filhos. Não, de todo. Até porque eles querem-nos na melhor versão possível e nós também queremos acabar o dia a pensar: olha, hoje tive a altura, hoje foi um dia mesmo divertido com eles. E é bom ter esse pensamento quando acabamos o dia e quando vamos começar um outro dia, ter a mesma motivação. E é como tu dizes, quando começamos a dormir a noite toda, parece que nascemos novamente. Nem mais. Não é? Nem mais. Como segundo desafio, temos o segmento Se Eu Soubesse, o que gostava que me tivessem dito sobre o sono dos bebés que não me disseram.
Olha, eu acho que já disse, eu acho que devia ser obrigatório marcar-se uma consulta com uma terapeuta do sono a partir dos 6 meses. Quase com o Sistema Nacional de Saúde é assim, devia também propor isto, porque traz muito mais qualidade de vida aos pais. E acho que esse era o meu grande. Porque a partir daí dão-te as ferramentas que tu precisas para perceberes o que é que estás a fazer certo e o que é que estás a fazer errado. Porque, especialmente quando tens o primeiro filho, não sabes bem se estás a fazer o certo ou o errado. E depois normaliza-se muito coisas que para mim não dá. Dormir na cama dos pais ou acordar várias vezes. Isso não tem de ser normal. Ou seja, claro que há bebés com alguns problemas de saúde e acredito que assim deve ser e etc. Também não quero estar a generalizar, mas não se pode normalizar uma criança dormir mal até aos 4 anos e isso é assustador. E se calhar já estamos aqui já numa escala a pensar muito longe, que é se calhar pessoas que não têm filhos porque ouvem estas histórias, e ter filhos é a melhor coisa do mundo, com todos os desafios que tem. Porque há muita gente que quando eu estava na Mega era a única mãe e eu contava que não dormia nada, e eu tenho a certeza que os meus colegas olhavam para mim e pensavam assim: ai pai, que má mãe. Não queria nada estar a passar por isto, se calhar não quero, se calhar vou comprar só um cão e não vou ser mãe. Portanto, tem que se falar sobre isto. Não é normal uma criança dormir mal até aos 4, 5 anos e depender tanto dos pais. Porque nós podemos dar muito amor durante o dia e não é por não darmos à noite que vamos ser maus pais. Eu acho que tu estás a dar amor a ajudar o teu filho a dormir melhor. Exatamente. Estás a dar qualidade de vida. Terminamos o episódio de hoje. Que ótima forma de terminar. Regressamos na próxima semana com uma das melhores especialistas em sono infantil, que vem falar-nos de um dos temas que pode fazer toda a diferença no sono de uma família. Pais que dormem mal, não estão sozinhos, estamos convosco no próximo episódio do podcast Sono Trocado por Miúdos. Até lá. Houvesse um podcast de informação com técnicos experientes e preparados para responder à dúvida ou questão dos pais que tantas vezes estão cansados. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Vamos trocar o sono por miúdos. Gasoxmed. Ajudamos a melhorar o seu sono. Só grandes músicas.